As frases negativas dentro da Libras, se interpretadas de forma incorreta, podem ocasionar um outro sentido naquilo que você vai falar para o surdo, ou na sua interpretação, no seu contexto, enfim, onde você for sinalizar. Pode dar ruim, né? A modo grosso falando, ih, deu ruim isso aqui, sinalizei errado. E é por isso que na aula de hoje, você vai aprender como sinalizar frases negativas em Libras corretamente e acelerar a sua fluência e no seu aprendizado. Eu até falo aqui para você que a aula de hoje ela é 2 em 1. Sabe por que eu falo isso? 2 em 1? Porque você vai aprender as frases, né? Vai aprender a sinalizar corretamente as frases negativas em Libras e você também vai treinar automaticamente a sua expressão facial e a sua expressão corporal. Então, é o 2 em 1. Você vai aprender duas coisas. Aliás, você vai aprender muito mais do que duas coisas, né? Mas, assim, logo de cara, você vai aprender duas coisas que são muito importantes dentro da Libras para acelerar o seu aprendizado, tá? Então, bora começar a nossa aula 2 em 1. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Aline, esse aqui é meu sinal, ó, é a letra A e a letra L, perto aqui da bochecha, tá? E agora nós vamos começar, eu quero logo de cara passar aqui para você 2 verbos de negação que mudam a configuração de mão quando você vai sinalizar. Esses 2 verbos, gente, são verbos assim comuns que muitos alunos, seguidores, me enviam mensagem, né, perguntando sobre eles. Então, eu já deixei separado aqui na minha colinha, deixa eu só abrir aqui ela. Pronto, já deixei aqui na minha colinha da aula de hoje, para eu começar logo falando deles, tá? Por quê? Porque se você não sinalizar esses verbos que a gente vai usar nas frases de hoje de forma correta, você sinalizar errado, ou você, de repente, não sabia disso que eu vou te ensinar agora, isso pode fazer com que você trave na hora de conversar com o surdo, isso pode fazer com que você não sinta segurança ao sinalizar, e aí vem aqueles pensamentos ruins, aquelas coisas ruins que surgem na sua cabeça, como, por exemplo, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que um dia eu vou conseguir conversar com o surdo sem ficar nervoso? Será que um dia eu vou conseguir não sei o quê? Será que Libras é para mim? Porque eu sinto que eu tenho as mãos duras. Será que eu acabo de aprender um sinal, daqui a pouco eu esqueço? Então, são esses pensamentos que a gente acaba criando, né, na nossa cabeça, aqui no nosso consciente, no nosso subconsciente, que fazem com que você trave na hora de conversar com o surdo, que fazem com que você estude, mas de repente não esteja estudando da maneira correta, tá? Então, vamos começar, vamos iniciar a nossa aula de hoje, onde é uma aula 100% prática, né? Você vai aprender como sinalizar frases negativas em Libras de uma maneira correta, tá? Gente, presta atenção que as frases da aula de hoje são todas negativas. Então, automaticamente, quando você sinalizar, você vai usar a sua expressão facial, sua expressão corporal, sempre de forma negativa, porque é o foco da nossa aula de hoje. Se você tem qualquer pergunta sobre essa aula, dúvida de sinal sobre essa aula, tá? Eu só vou responder no final da aula as perguntas relacionadas sobre essa aula. Pro, quero saber como que é o sinal de banana. Não tem a ver com essa aula, o sinal de banana. Então, onde que você vai me perguntar o sinal de banana? Lá nos Prosas e Libras de terça-feira. Se você é aluno VIP, a gente tem o nosso grupo VIP no Telegram. Você pode perguntar lá a hora que você quiser, né? É aberto, é uma exclusividade por você ser aluno VIP. Se você ainda não é aluno VIP, mas você tem alguma dúvida, alguma pergunta de sinais, aproveita o Prosa e Libras. E se a sua dúvida for relacionada a essa aula aqui de hoje,
manda nos comentários que a produção vai pegando aí, né, as perguntas e vai me mandar no final da aula, tá bom? Perguntas sobre a aula, manda aí nos comentários que a produção vai me passar, ok? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, então, a colinha. Eu quero começar, gente, veja bem. Eu sempre falo isso para vocês, inclusive em várias aulas de quarta-feira, né? Eu dou uma pincelada nesse assunto. Quem é aluno VIP já tem esse assunto dentro do nosso curso completo, que é o Libras Plus 2.0, já tem esse assunto ali 100% entregue. Mas eu sempre falo e reforço para vocês a importância de aprendermos os verbos, né? Tanto os verbos negativos, né? Os verbos de negação, quanto os verbos afirmativos também. Sempre falo para vocês, gente, verbos é a base de tudo. Gente, toda frase que você vai formar quando vai conversar com um surdo tem um verbo. Gente, verbos. Tem hora que eu até falo assim, meu Deus, eles já sabem demais que os verbos são importantes, mas eu sempre bato nessa tecla. E é por isso que para a aula de hoje, as frases que eu preparei são relacionadas aos verbos de negação. É lógico que eu não tenho, né, o tempo suficiente aqui para passar para vocês toda a lista de verbos de negação. Por isso que essa aula completa de verbos de negação está dentro do Libras Plus 2.0. Mas para a aula de hoje, você vai conhecer e eu vou dar uma pincelada neste assunto, tá? Então, veja bem, existem 2 verbos de negação que mudam, que alteram a configuração de mão, quando eles passam a ser um verbo de negação. O que é a configuração de mão? Vamos começar por aí, né? Principalmente para quem é iniciante aí na Libras. Configuração de mão é a forma que a sua mão fica, é o jeito que a sua mão fica quando você vai sinalizar. Muitos verbos, quando alterados para a forma negativa, não alteram a configuração de mão. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, com essa configuração de mão, palma aberta, dedos unidos, né, e fechados aqui no peito, você vai fazer esse movimento aqui circular, igual eu estou fazendo. Esse aqui é o sinal de gostar. Quando você faz o não gostar, é só você tirar de você. Não gosto, não gosto. Então, por exemplo, o verbo gostar, quando passado para a forma negativa, não gosto, não gostar, ele não altera a configuração de mão. A configuração de mão prevalece a mesma, tá? Vamos pegar um outro exemplo aí de verbo. Vamos pegar o verbo querer. A configuração de mão, ou seja, o jeito que você deixa a sua mão para fazer o verbo querer, é a palma aberta, dedos curvados, ó. Ela vai ficar assim. Eu até falo que esse aqui é a configuração de mão em garra. Se você parar para olhar, para perceber, ele parece uma garra, né? Aí a palma para cima, esse aqui é o querer. Quando você joga ele assim, ó, igual eu estou fazendo, é o não querer. Ou seja, a configuração de mão, o jeito da sua mão, ele prevalece o mesmo. Tanto para o gostar, quanto para o não gostar, tanto para o querer como para o não querer. Então, a configuração de mão é a mesma, tá? Porém, existem 2 verbos, 2 verbinhos aqui, né, que eu separei, que eles são safadinhos e vivem confundindo as pessoas. Então, ó, presta atenção nisso. Existem 2 verbos de negação que são safadinhos, sem vergonhas. Eu lembro daquela música, cachorro sem vergonha, esqueci o resto da música, mas toda vez que eu falo isso eu lembro. Mas vocês conhecem essa música, né? Então vamos lá. Esses 2 verbos, eles são cachorro sem vergonha. Por quê? Porque toda vez que você vai fazer esse verbo, você pode até comentar aí para mim depois nos comentários. Toda vez que você vai fazer, você fica na dúvida se você está fazendo certo ou não, porque eles são sem vergonha mesmo, tá?
Então, vamos lá. Os dois verbos que são sem vergonhas e que podem te atrapalhar na forma negativa é o verbo não poder e poder, né? E o verbo saber e não saber. Sabe por quê? Porque esses dois verbos, eles alteram a configuração de mão na hora que você faz na forma negativa. Olha só, gente, o poder você faz em S. Poder, poder. Tá vendo aqui, ó? Pode, pode. E o não poder você faz em V. Não pode. Não pode. Tá vendo? Muda totalmente a configuração de mão. E o saber e não saber também alteram a configuração de mão. Ó, saber, saber, saber. Não saber, não saber. Tá vendo? Esses dois verbos, eles são muito sem vergonha. Muito sem vergonha. Por quê? Porque eles alteram a configuração de mão e você tá ali, né, acostumado a sinalizar os verbos com a mesma configuração de mão, de repente você se depara com esses dois verbos que confundem a sua cabeça. Então, vamos passar eles de novo? Vamos lá. Poder. O sinal de poder. Você vai usar as duas mãos em S, igual eu estou fazendo aqui, ó. Abre a mãozinha, fecha em S, coloca o polegar aqui, né, no meio. Pode, pode. E perceba que ele é um sinal fixo, ele é um sinal duro, né? Poder. Poder, ele não é mole assim, pode, pode. Não, ele é firme, tá? Ele é um sinal firme. Pode, pode, poder. Já o sinal de não poder, é aí que a gente altera totalmente a configuração de mão, tá? Então, o não poder, você vai usar essa configuração de mão, né? Em V, você vai, ó, fazer esse movimento aqui no pescoço e junto você vai negar com a cabeça. Não pode. Não pode. Tá? Então, o não poder, ele não é um verbo que você faz assim, ó. Não pode. Tá vendo? Ele até causa uma confusão. Peraí, esse é o poder, é o não, deu uma confusão. Então, não pode e pode. Não pode e pode. Tá vendo? Tá vendo a importância de você dominar os verbos na Libras para você sinalizar as frases de maneira correta? Começando pelo verbo poder e não poder. Pode, pode, não pode, não pode. Se você não tiver o conhecimento que o verbo poder altera a configuração de mão na sua forma negativa, ou seja, quando ele se transforma em um não poder, você erra o sinal e, consequentemente, a frase inteira, tá? Isso é muito importante. Ok. Bom, o próximo que eu tinha passado aqui é o saber e o não saber, né? Então, o saber, você vai usar essa configuração de mão, ou seja, dedos unidos, palma aberta, igual eu estou fazendo aqui. Você vai encostar aqui, ó, nessa região aqui que é a têmpora, né? E vai puxar. Quando você puxa, ele termina em joinha, tá vendo, ó? Saber, 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 tá? Quando você transforma o verbo saber para uma maneira negativa, para um verbo de negação, ele muda totalmente a configuração de mão. Então, o saber você faz aqui, né? Saber, ó, sei, saber. E o não saber você faz com a palma aberta, abaixa o dedo do meio, encosta o dedo do meio aqui, ó, nessa região, que é a têmpora, joga para frente e nega com a cabeça. Não saber, não saber, não saber. Gente, vamos começar desde já, desde agora, né, a treinar a sua expressão facial dentro dos verbos de negação. Tanto para a forma positiva quanto para a forma negativa. Veja bem, quando você faz um verbo de negação, é obrigatoriedade.
é obrigatório você negar com a cabeça, tá? Então, se não pode, ó, se não sabe, se você não fizer a expressão facial de forma negativa, né, negando aqui com a cabeça, sabe o que vai acontecer com o seu sinal? Vai perder a qualidade. Ó, eu vou sinalizar o não pode e o não sabe sem expressão facial, para vocês verem a diferença. Sem expressão, ó. Não parece um robô? Não parece uma coisa automatizada, né? Você vai lá, ó. Tá vendo? Agora faz aí junto comigo esses dois sinais que você acabou de aprender, o não poder e o não saber. Só que você vai fazer com a expressão. Olha a diferença, gente, com a expressão, ó. Ó, viu só? Você conseguiu visualmente me perceber a diferença da expressão e sem e com a expressão? É, gente, faz diferença, viu? Vamos lá. Comentário da Maria Valma. Não posso deixar passar esse comentário, hein? Aline, convidei uma amiga hoje. O nome dela é Irismar. Que legal. Irismar, seja muito bem-vinda aqui à nossa aula de hoje, tá? Toda quarta-feira, nesse horário aqui, às 9 horas da noite, nós temos aula ao vivo. E de terça-feira lá no Instagram, viu? Seja bem-vinda. E é isso mesmo, gente. Chama a galera para participar com você. Chama aquele amigo, aquela amiga, aquele vizinho, aquele familiar. Chama pessoas que precisam aprender Libras junto com você. Convida, tá? Convite para balada, para barzinho, tem um monte de gente, né? Quero ver os fortes aí que vão trazer os amigos para aprender e para transformar as suas vidas pessoais e profissionais. Muito bem, gente. Bom, agora, gente, o que você vai fazer? Você vai preparar aí o seu caderno, tá? Para você fazer essas frases que eu preparei para a nossa aula de hoje, que a gente vai fazer juntos essas frases, tá? Então, a gente começou a nossa aula matando logo de cara dois verbos de negação para você não esquecer mais, tá? Que é o verbo poder e não poder, e o verbo saber, né? Ele sai daqui, ó, da têmpora, saber, e dedo médio distendido, não saber. Não saber. Não esquece de caprichar na expressão facial e na expressão corporal para fazer esses sinais, ok? Agora, gente, nós vamos começar as nossas frases, tá? A primeira frase que eu preparei aqui para vocês, e também assim, logo matando, né, uma questão, é a frase: proibido fumar aqui. É proibido fumar aqui. Essa frase, gente, ela entraria no contexto: é proibido fumar aqui, é proibido fumar neste local, é proibido fumar neste estabelecimento, é proibido fumar neste recinto, tá? Gente, às vezes os alunos ficam assim, né? Você não sabe. Ó, eu aprendi o sinal de proibir, eu aprendi o sinal de fumar e eu aprendi o sinal de aqui, ou lugar, que seja. Mas e se está escrito assim na placa? É proibido fumar neste local. Qual é o sinal de local? E aí, gente, eu entro naquela questão novamente para vocês, né? Bem importante também. Parem de pensar como ouvintes e comece a pensar como surdo. Quem pensa como ouvinte ainda vai querer interpretar a frase é proibido fumar aqui, palavrinha por palavrinha. A primeira palavra, a primeira letra que a gente tem na frase é proibido fumar aqui é o é.
E não tem como fazer em Libras. Até existe o sinal de os surdos assim, ó, tá vendo? É indicador, como se você estivesse fazendo o acento do E, ó. Eles usam assim. Só que dentro dessa frase, ele não cabe, não é nesse contexto, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não pensar como ouvinte e começar a pensar como surdo, tá? Então, a frase, proibido fumar aqui. Você pode fazer essa frase de dois jeitos. Primeiro eu vou ensinar todos os sinais e depois eu explico os jeitos de fazer essa frase. Sinal de proibido ou proibir. Você vai usar as duas mãos iguais, ó, com essa configuração de mão aqui, tá vendo? Aqui. E vai fazer assim, ó. Tá vendo? Opa, cortou da câmera. Vou vir mais para trás, ó. Vai fazer assim, tá? Você vai passar o indicador na ponta do outro indicador. Assim. Esse é o sinal de proibir. Proibido. Proibir ou proibir. Ok? O sinal de fumar, ele é um sinal totalmente icônico, né? Ou seja, se você chegar para uma pessoa que não sabe Libras e fazer assim, ó, a pessoa vai já sacar, vai entender que é o sinal de cigarro, tá? Sinal de cigarro, sinal de fumar, você pode fazer tanto com essa configuração de mão, em V, né? Quanto assim, fechadinho, ó. Também pode ser, tá? Então, pode ser assim ou pode ser aberto. Os dois estão certos. E o aqui? Ah, gente, esse aí é o mais fácil, né? Então, aqui é só você apontar. Aqui, 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 nesse lugar, ó. Aqui, tá? Então, vamos fazer a frase de novo? Ó, proibido fumar ou fumar aqui. Aí você me pergunta, qual é a ordem correta de sinalizar essa frase? Tem um jeito certo, tem um jeito errado, tem algum jeito que o surdo não vai entender ou vai entender melhor? Tem, tá? Aline, eu tenho o costume de particularmente, coisa minha, sempre colocar o verbo no final da frase. Então, eu faço a frase inteira e dou uma ênfase melhor, uma expressão facial mais reforçada no verbo no final da frase. Então, eu faria a frase assim, ó. Fumar. Aqui, proibido. Proibido. Mas, gente, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar agora, tá? Não significa de jeito nenhum que se você chegar para o surdo e fazer ao contrário, se você chegar para ele e fazer assim, ó, proibido fumar aqui, não significa que ele não vai entender, tá? Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que eu geralmente coloco o verbo no final da frase. Mas pode ser que em uma interpretação, na hora ali, no calor da emoção, na hora de interpretar, eu acabe colocando o verbo na frente da frase. E tá tudo bem, ok? Isso aí, gente, é uma coisa que a gente não pode ficar pensando muito, sabe? Aquela coisa, ai, a prof falou que o verbo é sempre no final. Então, eu vou ficar com isso na minha cabeça. E outra, gente, essa frase, proibido fumar aqui, tem N maneiras de fazer, tá? Eu tô te ensinando uma das maneiras. Mas você pode sinalizar de repente, não pode. Fumar aqui, não pode. Não pode. Tá vendo? Você pode fazer proibido. Aqui, fumar, proibido, proibido. Então, não existe um jeito certo de você sinalizar a frase. Muito pelo contrário, existem mais de uma maneira. Eu estou te ensinando uma com ênfase na sua expressão facial e corporal. O que você não pode fazer, o que é errado, incorreto, na hora que você vai sinalizar essa frase? Proibido fumar aqui. Você deixar de fazer a expressão facial. Então, você fazer aqui, ó.
aí você está deixando a qualidade do seu sinal, tá? Então, puxa, se você sinalizar sem expressão facial e corporal, vai fazer com que o surdo fique na dúvida se é uma afirmação, se é uma pergunta, ele está perguntando para mim se é proibido fumar aqui, ou ele está afirmando, não pode fumar aqui, entendeu? Quando você não faz a expressão facial, quando você ignora esse parâmetro da Libras, é isso que acontece. Perde a qualidade do seu sinal. Tudo bem, gente? Tá fazendo sentido para você até aqui? Podemos ir para a próxima frase? Manda para mim aí nos comentários. Bom, a próxima frase, gente, é o seguinte. A próxima frase é: não quero conversar com você. Uma frase negativa, né? Não quero conversar com você. Então, mesma coisa. Primeiro eu vou passar sinal por sinal e depois a gente faz ela de vários jeitos, várias maneiras que ela pode ser sinalizada corretamente, tá? O não quero, você vai fazer assim com a sua mãozinha, né? Eu chamo isso de uma garra, se vocês pararem para perceber, parece uma garra. Com a palma para cima, você vai virar ela, tá? Ó, não quero, não quero. O não querer, gente, ele é um sinal direto, tá? Você não precisa levantar a mão para cima, puxar para você e depois virar. Não, ele é direto, ó, não quero, não quero. Tanto faz com a mão direita ou com a mão esquerda, né? Não quero. Você faz isso aqui, ó, você vira a mão, tá? Não quero, ele é bem fácil de fazer também. Não quero, não quero. Conversar. Uma mão em S para baixo, a outra mão com a palma aberta, dedos unidos, igual eu estou fazendo aqui, você vai colocar em cima dela. Aí você vai fazer esse movimento aqui, ó, igual eu estou fazendo, movimento circular. Esse aqui é o sinal de conversar. Conversar, tá? E o com você? Aí é que tá, gente. O com, a frase é, não quero conversar com você. O com, ele não tem sinal, né? Dependendo do contexto, por exemplo, eu quero ir com você. Eu quero ir com você. Eu uso junto. Eu quero ir junto com você. Nesse contexto. Olha só mais uma sacada para você acelerar a sua fluência na Libras. Se você não souber usar os sinais de forma correta, e contextualizar dentro da situação, dentro da frase, ele dá um outro sentido. Sabe por quê? Se você digitar aí, né, em qualquer lugar, como falar com em Libras, vai ter algumas pessoas te ensinando assim, com, mas na verdade esse é o sinal de junto. Só que além de ensinar o sinal de junto, tem que explicar o contexto. Porque a frase não vai ser assim, ó, não quero conversar junto você. Não dá sentido. A frase é, não quero conversar você. Não quero conversar você. Pronto, é isso. Tá vendo? Então, é importante também que você saiba contextualizar o sinal, tá? Aí vem a questão, como é que eu sinalizo, então, a frase não quero conversar com você? Você pode sinalizar exatamente como está sendo mostrado, não quero conversar você, tá? Ou você pode usar aquela estratégia que eu te falei, deixar o verbo de negação para o final da frase. Aí ficaria assim, ó, conversar você, não quero. Inclusive, dá até uma liberdade, se você deixar o não quero para o final da frase, de você usar a expressão facial e a expressão corporal, de quando você faz o não quero, você vira a cabeça. Conversar você, não quero. Tá vendo? Essa viradinha na cabeça, acompanhada de uma expressão facial negativa, ela te ajuda. Ela ajuda a qualidade do seu sinal, tá? Isso é fato, isso é real.
Muito bom, legal. Bom, então a nossa primeira frase foi: proibido fumar aqui. Ou, invertendo, ok? Segunda frase. Não quero, ok? A próxima frase é o seguinte: não gosto de beber vinho. Não gosto de beber vinho. Lembrando que ela é uma frase negativa e não uma frase verdadeira. Quero ver quem entendeu essa, hein? Quero ver quem pegou essa no ar. Então a frase é: não gosto de beber vinho. Uma frase negativa. Muito bom. Veja bem, gente, essa frase, não gosto de beber vinho, ela envolve o verbo não gostar, que você já aprendeu, mas eu vou reproduzir. A nossa frase negativa e não verdadeira, né? Uma frase fictícia aí. É só exemplo, isso mesmo, Marisa. É só exemplo, tá, gente? Só exemplo. Vamos lá. Não gosto de beber vinho. Então, o não gosto, você vai fazer essa configuração de mão, palma aberta, dedos unidos, exatamente como você está vendo aqui. Você vai encostar no seu peito e você vai jogar, tá? Tanto faz você jogar mais para cima, jogar mais para baixo, assim, ó, também tá certo, tá? Então você joga ele. Gente, tem uma coisa nesse sinal de gostar que eu até vou comentar aqui com vocês, para vocês não cometerem esse erro, tá? Tem muita gente, muitos vídeos que eu vejo de pessoas que fazem assim, ó. Não gosto. Está incorreto, tá? Não é a maneira correta de fazer. Por quê? O gostar, você encosta no peito e faz o movimento circular. Gostar, gosto, beleza. O não gostar, ele é direto, ó. Ele só vai passar pelo seu peito e fazer aquela jogada do não aqui. Ó, eu vou fazer o sinal de não gostar em câmera lenta, porque eu quero que vocês foquem muito na minha expressão corporal e na minha cabeça, na expressão que eu faço com a cabeça. Ó, em câmera lenta, hein? Tipo Matrix aqui, ó. Ó, mas foca mesmo, tá, gente? Foca aqui na expressão, ó. Viu? Ó o pescoço, ó. Faz comigo, gente. Tá devagar o sinal, hein? Nem vem falar, ai, Pro, não tô conseguindo porque tá muito rápido. Não tá, tá bem devagar, hein? Então faz aí junto comigo para você conseguir sinalizar corretamente. Então, ó, não gosto. Ele não é assim, não gosto. Ele não faz esse movimento circular. Ele é direto, não gosto, não gosto, não gosto, ok? Então a frase é: não gosto de beber vinho. Vai fazer aqui, ó. Não gosto. Beber, que é um sinal bem fácil também, né? A configuração de mão é em joinha. Você vai colocar perto da boca, beber. E o vinho vai fazer a letra V na bochecha e o movimento circular. Movimento circular aqui na bochecha, ó. Vinho, tá? Então a frase é: não gosto beber vinho. Não gosto, ok? Agora a gente vai fazer beber vinho não gosto. Vai inverter a frase, né? Tem muita gente que me pergunta o seguinte, Pro, quando eu faço uma frase negativa, né, com um verbo de negação, eu preciso fazer o não no final da frase? A resposta é simples. Não é necessário se você caprichar na sua expressão facial, tá? Mas também não é errado se você fizer. Tá tudo bem. Ó, vou fazer dos dois jeitos. Beber vinho, não gosto. Beber vinho, viu só?
Tipo assim, não é algo que vai, nossa, meu Deus, agora o surdo não me entende. Não, ele vai entender do mesmo jeito. A sinalização está correta do mesmo jeito, né? Tá de boa, tá de boa. Ok. Gente, vocês estão vendo? Olha, eu gosto muito de falar isso. Vocês estão vendo, né? A galera aí que acha, eu tenho as mãos duras, eu não consigo, eu não tenho tempo, né, gente? Tempo também que é algo bem valioso. Qualquer pessoa pode aprender Libras, desde que encontre a maneira correta, o método correto. Manda para mim nos comentários se você conseguiu acompanhar as frases até aqui. Manda para mim nos comentários o hashtag também posso. Hashtag também posso. Se você conseguiu acompanhar as frases aqui, manda para mim nos comentários aí. Hashtag também posso. Lembrando que aqui você não está sozinho. Eu estou junto com você no início do seu aprendizado, nos seus primeiros passos até a sua fluência. Então, manda para mim o hashtag também posso, que é isso que eu quero ver subindo aqui na janelinha. Aê, gente! Muito bom! Que legal! Que legal! Show! Subiu vários hashtags, também posso. Estou vendo os comentários de vocês aqui do vinho. Frase falsa, né, Nélia? Foi a frase falsa mesmo. Que legal, show. Muito bom. Então vamos lá. Primeira coisa, verbos de negação que mudam a configuração de mão. Você aprendeu dois, foram eles. Poder de forma negativa, poder e não poder, tá? Desculpa, poder de forma positiva, né, afirmativa, e não poder negativo. Aí teve o saber, saber e não saber. Não saber, tá? Lembrando que se você tem alguma dúvida, manda para mim nos comentários que a produção vai pegar para eu te responder, tá? Aí nós aprendemos, ó. Fumar aqui, proibir. Depois você aprendeu tudo isso aplicando técnicas dentro das frases dos verbos de negação, caprichando na expressão facial, caprichando na expressão corporal também. Conversar com você, não quero. Não quero. A frase falsa, né? É a frase só de exemplo. Beber vinho, não gosto. Ok? Outra coisa também, gente, não está errado, tá? Não tem problema nenhum você fazer a negação mais de uma vez. Por exemplo, o sinal de não poder. O sinal de não poder, ele é assim, ó. Duas vezes já é suficiente. Não pode. Não pode. Duas vezes já tá ok, tá? Porém, na hora que você está numa conversa com o surdo, na hora que você está ali, né, num contexto e tal, não tem problema nenhum você fazer mais do que duas vezes. Você, de repente, chegar e fazer várias vezes, tá? É normal, gente, é uma conversa, um diálogo, então é super de boa, ok? Essa aula de hoje, ela vai te ajudar a alcançar a sua fluência na Libras, porém, não é suficiente, tá? Aulas completas, completíssimas, sobre esse tema aqui, de verbos de negação, e centenas de outras aulas você só encontra dentro do Libras Plus 2.0. Se você tem o real interesse em fazer parte da nossa turma fechada, Libras Plus 2.0, mas você só vai fazer isso que eu vou te falar agora se você estiver decidido em uma transformação na sua vida pessoal e na sua vida profissional. A produção vai te enviar
daqui a pouquinho, no final da aula, o link da lista de espera para a nossa nova turma Libras Plus 2.0. Só que você só vai entrar na lista de espera se você realmente estiver afim, se você realmente estiver comprometido e de verdade, sem dúvidas, ok? Legal, gente. A verdade é uma só. Aqui junto comigo, junto com a minha equipe que está aqui por trás das câmeras também, você pode, você consegue mudar de vida através da Libras. Eu acredito em você. A minha equipe acredita em você, tá? E lembre-se, toda quarta estamos aqui, mas não é o suficiente. O Libras Plus 2.0 é o caminho. Muito obrigada pela sua participação em mais uma aula de quarta-feira. Obrigado, gente. Boa semana aí para vocês. Nos vemos.